Oi, a paz do Senhor, amados irmãos. Vamos continuar nosso estudo. Estamos no capítulo 9, nas 70 semanas de Daniel. Este capítulo é dividido em duas partes. A metade, até o versículo 9, é aquela oração de Daniel. E depois do versículo 20 até o 27, é o estudo sobre as 70 semanas de Daniel. Nós vamos ver no início a, a oração de Daniel. O porquê que ele faz essa oração? Do versículo 1 até o 19, ali do capítulo 9, nós vamos ler e estudar esta parte dessa profecia. Então, essa parte aqui é uma oração que demonstra a misericórdia de Deus e a confiança que o profeta tinha na graça de Deus. Nós vamos ver que ele entendeu pelas escrituras que estava chegando o tempo deles saírem lá do cativeiro da Babilônia e que havia necessidade de um arrependimento do povo. Então, ele faz esta oração. Daniel, ele foi lá para o exílio bem novo, pelos 14 anos. Nós já estudamos esta parte, né, da vida dele, quando ele chegou lá, jovem, adolescente, mas sempre fiel a Deus. A vida dele inteira foi fiel a Deus e tinha fé. Ele não temeu quando ah, iam jogá-lo, e o jogaram na cova dos leões e Deus o guardou. Ele não temia nada. Os amigos dele, nós já estudamos, né, foram lançados ali na fornalha ardente, mas não temiam nada. Por quê? Eles sabiam que se Deus nada fizesse, não tinha problema, porque Deus era soberano. Era uma fé assim incrível em Deus. E outra coisa também é que ele nunca perdeu a sua identidade judaica. Sempre foi fiel a Deus e ao seu povo, servindo ao seu povo também. Babilônia ela tinha caído no ano 539 a.C. Daniel, no período ali da Babilônia, do rei Nabucodonosor, ele escalou muitos cargos, chegando a ser o terceiro ali no cargo. Nós já estudamos esta parte em algum vídeo, nos vídeos anteriores, né? Agora era a Pérsia que estava dominando o mundo, que dominou também a Babilônia, que ela caiu em 539, né? E Daniel também nesse reinado da Pérsia, ele exerceu várias atividades e muitos cargos de liderança. Ele era um homem tão correto que os governantes o amavam e confiavam nele. Mas Daniel, aí ele estava estudando o profeta Jeremias, e a gente vê neste primeiro versículo que ele estudava os profetas, os livros lá do Antigo Testamento, a Torá, constantemente. Ele orava e estudava a palavra. Um bom exemplo para nós, não é? De orarmos, mas estudarmos também a palavra. Então, diz assim: no ano primeiro do reinado de Dario, isso em 538 a.C., eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Veja uma coisa muito importante, irmãos, na palavra de Deus, é que tudo que Deus programou, ele tem mostrado para nós, não é mesmo?
Ele não deixa, não pega assim o povo desapercebido, não, o povo é avisado. Aí depende de aceitar, de crer na sua palavra ou não. O que o Daniel estava lendo lá em Jeremias? Eu coloquei um dos versículos. Tem vários versículos que fala sobre estes 70 anos. E ele diz assim: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, trazendo-os de volta a este lugar. Jeremias estava falando isso. Deus falou por intermédio de Jeremias que o povo, por causa da sua desobediência, iria acabar indo para o exílio. E aconteceu realmente quando Babilônia invadiu e levou todos cativos. E agora Daniel estava lendo essa profecia e creu, porque ele sabia que o que Deus falava, Deus cumpria. Aí o que Daniel vai fazer? Ele vai começar a buscar a Deus para saber o que aconteceria com o seu povo. Daniel, agora, ele já estava com uns 80 anos. Ele era um ancião, né? Mas ele ainda exercia suas atividades políticas sob o domínio de Dario. Mesmo com idade, ele estava ali no reino ajudando. O profeta leu que a profecia de Jeremias determinava um tempo determinado, 70 anos, fechado. Esta era a profecia, era o tempo que aconteceria para os judeus estarem lá na Babilônia, cativos, né? E este tempo estava chegando ao fim. Já fazia quase 70 anos que eles tinham sido levados lá para o cativeiro. Ao compreender a mensagem, Daniel então orou a Deus. Ele não ficou só, mas e agora? Será? Não, ele tomou uma atitude. Assim como nós devemos tomar uma atitude quanto às coisas que estão para acontecer. Nós estamos olhando no nosso mundo atual, meus amados, estamos vendo que a volta de Jesus está às portas. Jesus já está voltando. Nós não podemos ficar assim, será? Não é, será. Vai ser, porque a palavra do Senhor sempre se cumpre. E Daniel então orou a Deus pedindo-lhe o cumprimento dessa promessa ao seu povo e também ele pediu que restaurasse o reino a Israel, que eles pudessem voltar e pudessem restaurar tudo ali. E agora então Daniel vai iniciar fazendo esta oração maravilhosa, né? E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração. Oração, o que é? Oração são pedidos em geral. Quando a gente ora, né? Quantas coisas que nós pedimos ao Senhor. Também ele diz que, além de orar, ele rogou ao Senhor. Os rogos, irmãos, já é uma coisa mais profunda, é uma dor lá do coração em que a pessoa está suplicando a Deus, né? Com jejum também, que é para subjugar o corpo, e pano de saco e cinza, para lembrar da sua indignidade. Aí, olhando para o povo, não havia nada que indicasse que o povo também estava sentindo que estava no final do seu período ali. Nós olhando para o nosso povo hoje, a gente vê alguma coisa? A gente vê uma mexida, como a gente diz, algo acontecendo?
Na vida de alguns, sim, mas não na vida da igreja em geral. Muitos estão completamente desapercebidos. Não havia nenhum sinal de que eles voltariam a Jerusalém. O povo estava desapercebido, eles não deixaram seus pecados, continuavam com a sua vida, eles estavam satisfeitos na Babilônia, muitos haviam enriquecido, prosperaram naquele país e estavam bem, estava tudo bem. E quantos hoje, irmãos, estão achando que está tudo bem neste mundo? A minha vida está tranquila, o Senhor me deu uma casa, me deu um carro, um bom salário, ai, que maravilha. Mas aqui não é a nossa terra. Nós somos aqui forasteiros que, da mesma forma como os judeus eram lá na Babilônia, lá não era a terra deles. Então, eles tinham que sentir essa necessidade de voltar para a sua terra. Então, Daniel orando, ele continua: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. E agora vejam só o que ele diz: Nós temos pecado e cometido iniquidade. Daniel se coloca no lugar do povo. E daqui para frente ele vai sempre falar como nós, ele incluído, né? Procedemos mal e nós fomos rebeldes, nós nos afastamos dos teus mandamentos, dos teus juízos. E aí ele pede perdão ao Senhor. Ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E ele continua: Nós não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão de seus servos profetas. Todos os profetas, todos os servos, todos os antigos haviam sido levantados por Deus, homens, para levar o povo a estar em comunhão com Deus. Mas o povo até obedecia um pouco, a gente viu na época dos juízes, conforme o juiz obedecia aquele período, aquele juiz morria, aí eles ficavam sem um juiz e já voltavam para as suas práticas, para os seus pecados. Então, mas Deus era o único capaz de responder com compaixão e perdão, porque a primeira coisa que eles precisavam era pedir perdão. E Deus, misericordioso, teria compaixão deles, mas com certeza, né? O povo teve muitas chances de se arrepender e seguir a Deus, mas se recusaram. E a oração dele, Daniel continua clamando por misericórdia, dizendo que pecaram, que falharam, mas clama pela misericórdia de Deus. E ele termina essa oração dizendo: Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Eu imagino Daniel, irmão, orando assim com lágrimas, com súplica, quando ele clama aqui: ó Senhor, tem misericórdia de nós. Quantas vezes nós estamos passando por grandes aflições e temos que orar desta forma, porque o nosso coração está dilacerado, assim como Daniel orou. Aí ele diz: por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Ele tinha confiança neste amor de Deus. Aí, enquanto Daniel orava, o anjo Gabriel apareceu e lhe deu uma visão do futuro de Israel. Olha que coisa mais linda. Ele estava ali clamando ao Senhor e Deus enviou o seu anjo para falar com ele diretamente com Daniel.
As 70 semanas de Daniel é uma profecia que se refere a um período de tempo que vai. Olha só, agora nós vamos ver com detalhe logo adiante, mas ela inclui a restauração de Jerusalém, a vinda do Messias, seu nascimento até a sua morte, e aí vai além até o surgimento do anticristo. Essa última parte ainda está para acontecer. Muitas coisas já aconteceram. Então, Daniel, ele diz assim, ó, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha angústia, a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Ele vai ter a visão e o anjo Gabriel vai estar ao lado dele explicando o sentido. Que maravilha, não é mesmo? A palavra de Deus, às vezes alguém diz assim, mas a gente não entende. Entende? A gente buscando o Espírito Santo, ele nos revela as coisas. E principalmente hoje em dia, quando está tudo se cumprindo, todas as coisas, a igreja hoje está lendo as profecias e entendendo. Então o anjo Gabriel diz: no princípio da tua súplica, quando começou a tua oração, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende. Olha só, Daniel era um homem amado por Deus. Por quê? Porque ele buscava Deus, ele confiava, a sua vida inteirinha esteve na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Isso não é algo só para Daniel, irmãos, é para cada um de nós, porque Deus nos ama. E nos amou de tal maneira que mandou Jesus aqui para morrer por nós, para nos salvar. É muito amor. Ninguém faria uma coisa dessas. Aí o anjo começa agora a falar para Daniel e diz: Daniel, 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a tua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Veja quanta coisa iria acontecer. Bem, qual era a finalidade daquelas 70 semanas? Nós lemos ali no versículo anterior. Mas colocando assim na ordem, diz assim, ó, fazer cessar a transgressão. Isso já cessou neste mundo, irmão? Não, ainda não. Dar fim aos pecados. Os pecados já terminaram neste mundo? Não. É no final das 70 semanas que vai acontecer isso. Expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Mas tudo isso vai acontecer. O anjo Gabriel disse ali para Daniel: é para isso as 70 semanas. No final das 70 semanas, tudo isso acontecerá. Então, a gente diz assim, ó, é o relógio de Deus, né? O relógio profético de Deus começaria quando? Quando iniciou o mundo? Não, a profecia, esse relógio dessas 70 semanas, começaria quando fosse emitido um decreto para reconstruir Jerusalém. Isso aconteceu no ano 445 a.C., assinado pelo rei Ciro. Alguns consideram que foi o rei Artaxerxes, da Pérsia. Quando foi assinado este decreto,
para que o povo de Israel pudesse voltar a Israel para reconstruir a cidade, os muros, o templo, tudo mais, naquele momento, o cronômetro de Deus começou. E o anjo diz: sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas. Até vir o Messias. Vamos ver. E 62 semanas. Então, tem aqui 2 períodos, ó, 7 semanas, 62 semanas, mas ainda está faltando um terceiro período. Vamos ver. As 7 semanas são 49 anos, porque cada semana corresponde a 7 anos. 7 vezes 7, 49, né? E que foi o tempo que levou para a reconstrução de Jerusalém. Eles levaram 49 anos. Vamos ver aqui neste pequeno quadro. Vejam, 70 semanas aqui, ó. 499 anos estão determinados para o povo de Israel, para o teu povo, disse o anjo para Daniel. Nessas 70 semanas, elas estão divididas em 3 partes. 7 semanas, 62 semanas e depois uma semana, lá no final dos tempos. Essa uma semana no final dos tempos ainda não aconteceu. Irá acontecer depois do arrebatamento da igreja. Então, 69 semanas são 483 anos. A primeira semana começaria quando fosse assinado aquele decreto para o povo que quisesse voltar para Jerusalém, podia voltar para reconstruir ali a cidade. Isso aconteceu no ano 457 a.C. E no ano 408 a.C., 49 anos depois, Jerusalém estava reconstruída. Exatamente como a palavra tinha falado. Jerusalém foi definitivamente reconstruída pouco depois do segundo período do governo de Neemias, que o povo veio com ele, né? Ali durante o reinado de Dario II, que deixou eles irem. Mas depois desta primeira semana, virá as 62 semanas. Aí o versículo continua. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Vejam, eu vou voltar atrás o slide. Aqui nós temos as 7 semanas e depois 62 semanas. Muitas coisas aconteceram, não é? Nesse período aqui com aquele povo. E agora Jesus veio no final dessas 62 semanas, nasceu, se criou, pregou, demonstrou o porquê que ele veio para salvar os homens, etc., escolheu seus discípulos, tudo mais, e o seu povo não aceitou, não entenderam, com a sua mente fechada, não entenderam. Infelizmente, isso acontece na nossa realidade. Atualmente, e sempre aconteceu, que muitas pessoas têm a sua mente totalmente fechada pelo inimigo e não conseguem entender que Jesus é o Salvador, que ele veio e deu a sua vida por nós. Então, após os 483 anos, ou as 62 semanas, o ungido será morto, não será mais. E aconteceu exatamente como isto, quando
Jesus foi crucificado. Essa profecia se cumpriu na íntegra. E aqui terminaram as 69 semanas. Bom, faltava uma só. Daqui a pouquinho já ia terminar e estava tudo acabado. Mas neste momento, na morte de Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, o relógio profético de Deus parou. Ele parou para dar lugar ao tempo dos gentios. Aí iniciou um período para salvação dos gentios. Sabemos que Jerusalém caiu no ano 70 e diz na continuação daquele versículo, quando o Messias seria tirado no final das 62 semanas, que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Muitos dizem que aqui o príncipe que há de vir é o anticristo, mas não, ainda está aqui naquele período do final dos 69 anos. Foi quando houve a destruição, a queda de Jerusalém, quando o general Tito invadiu Jerusalém, queimou o templo, queimou a cidade, milhares de judeus foram mortos, muitos fugiram, e ali se cumpriu também aquela profecia de que os judeus, o povo santo do Senhor, seria espalhado pelo mundo inteiro. E realmente foram espalhados por todo esse nosso mundo. E ali estiveram até se cumprir aquela maravilha de profecia que Israel voltaria a ser nação em 1948. Mas isso aí é um assunto para mais tarde, né? E até o fim haverá guerra, desolações foram determinadas. E é o que nós estamos vendo. Desde que Jesus morreu, as guerras têm sido cada vez mais, elas estão se intensificando, e hoje em dia, então, com toda essa tecnologia, nós estamos vendo em nossos olhos o que está acontecendo, né? Jerusalém, o Hamas, quando fez aquela atrocidade lá com os judeus, a guerra de Jerusalém contra eles, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e tantas guerras neste mundo. Hoje, as ferramentas tecnológicas são tão grandes que a matança, o povo que morre é um número assim incrível. Mas tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Então, vamos novamente a este quadro, que eu acho ele muito importante, porque a gente, vendo isso, a gente consegue entender bem. Então, 7 semanas foram 49 anos, que começou aquele relógio de Deus, que iniciou quando foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém, e no final dos 49 anos, Jerusalém estava reconstruída. Então, começaram os 434 anos. E aqui, no final deste período, veio Jesus, cumprindo a palavra, que no final dos 69 anos seria tirado o ungido, e ele não seria mais. E realmente Jesus veio, nasceu, nós conhecemos toda a história, e ele acabou sendo morto, crucificado. Mas não ficou morto. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Aqui, queridos, bem nesse período, o relógio de Deus parou. E nos dando agora uma chance de salvação. É o período da igreja. Aqui, ó, período da igreja. No ano 70 foi destruído o templo. Os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro.
e agora começou o período da igreja. E tem chegado esse período até os nossos dias. Nós estamos dentro deste período aqui, ó, o período da igreja. O Senhor não deu quantos anos seria este período aqui? Não. Só disse, Jesus muitas vezes disse para nós estarmos atentos, porque a hora em que não penseis, há de vir o Filho do Homem. Então, nós temos que estar prontos. Se Jesus nos buscar hoje, estamos prontos por amanhã, estamos prontos por daqui a um ano, nós estamos sempre prontos. Glória a Deus por isso. E falta apenas a última semana, então, para ser cumprida. E quando terminar este período da igreja que nós vimos ali, haverá o maior evento da história humana, maior evento, algo assim nunca visto, que será o arrebatamento da igreja. Milhares, milhares, milhões de pessoas vão sumir ao mesmo tempo. E aqui na Terra será uma desolação total, porque então aqui vai acontecer, vai iniciar o último período, então, de 7 anos. Mais uma vez, para nós gravarmos bem, as 7 semanas, a reconstrução de Israel, as 62 semanas, quando Jesus foi morto e ressuscitou, a era da igreja, quando no final nós seremos arrebatados, e aí vai iniciar a última semana, uma semana que é igual a 7 anos, que é quando o anticristo vai se manifestar. Quem é esse anticristo? Será que ele já está aí? Eu creio que sim, sabe, irmãos? Eu creio que sim, porque ele não vai nascer quando a igreja for arrebatada. Não, ele já vai estar aqui. Já será um homem, um adulto, e ele terá uma conversa tão grande, tão incrível, como a gente diz assim, uma lábia para convencer as pessoas, que até os judeus entrarão nisso. Os judeus que não conseguiram entender que Jesus era o seu Messias, vai achar que este anticristo é o seu Messias. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, por 7 semanas, porque ele vai ressurgir. Eu creio que ele já está aí, mas quando ele vai ressurgir, vai ser quando a igreja for arrebatada daqui, onde milhares e milhares e milhares de pessoas sumirão de uma vez, na mesma hora, de um momento para outro. E este homem agora vai se levantar. E ele vai ter muitas ideias para que nunca mais isto aconteça. Vocês acham que quando acontecer o arrebatamento, a televisão, os jornais, internet, todos os meios de comunicação vão anunciar que Jesus veio realmente, como dizia a Bíblia, e arrebatou o seu povo, levou para o céu? É claro que não vão anunciar. Claro que não vão dizer isso. Vão dar muitos outros motivos para este sumiço. Eu até acho que um dos motivos será que eles vão dizer: vieram extraterrestres e raptaram as pessoas. Interessante que só vai raptar crente, né? Os grandes maiorais, generais, presidentes, aqueles que não têm Jesus, não vão subir, não vão ser raptados. Claro que não vão ser, porque o rapto é só para a igreja, glória a Deus. E este homem, então, vai ter a ideia. Aí vai surgir aquela a marca da besta, tantas coisas. Eu não posso falar todas as coisas sobre aqui o anticristo, porque seria um outro vídeo que até eu tenho lá no Apocalipse, se alguém quiser ver.
e ali ele vai conseguir enganar o povo de Israel. E ele vai fazer um concerto de paz por 7 anos. Ele vai, naquela conversa dele, dizer, por 7 anos, vamos agora, eu vou estar na frente, eu vou cuidar de todo mundo, não vai ter mais fome, mais necessidade, será um reino global, uma paz global. E é o que o homem mais quer e mais deseja, é essa paz global. Só que ele, de si mesmo, nunca vai conseguir. E esse homem, o anticristo, diz que sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Ele vai dominar este mundo por 7 anos, mas no final dos 7 anos, Jesus virá e vai acabar com ele. Será derramado, como diz, a destruição que está determinada será derramada sobre ele. Então, nessas profecias de Daniel, entre tantas coisas, mas neste assunto aqui, o profeta Daniel prevê uma atrocidade no templo, no fim dos tempos, no templo dos judeus, porque este templo será reconstruído. Como? Nós não sabemos. E nem vamos saber, irmãos. Nós nunca vamos saber, porque nós não vamos mais estar aqui. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Só quem ficar é que vai saber como que isso vai acontecer. E ali, naquele versículo que eu coloquei no slide anterior, né? E eu coloquei de novo aqui. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjar, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Aquele primeiro templo, aquele templo, quando não é o primeiro templo, é o segundo templo, quando o povo veio lá da Babilônia, levou 49 anos para ser construído. Este templo, no tempo do anticristo, será construído assim mais rapidamente. Diz que os judeus já têm tudo pronto para a reconstrução deste templo. Todos os utensílios, todos os vasos, eles têm tudo pronto. Só precisa a ordem. Pode montar o templo. E será muito rápido. O anticristo vai conseguir que haja uma paz de tal maneira que este templo seja reconstruído lá no monte. Veja só como ele vai enganar os judeus. E na metade da semana, infelizmente, né, ele vai mostrar quem é, porque ele vai se assentar naquele templo e ele vai exigir adoração como se fosse Deus. Aí que os judeus vão entender que foram enganados. Jesus falou também dessa profecia de Daniel naquele grande sermão que tem no capítulo 24. Incrível aquele sermão, porque Jesus ali fala de tudo que aconteceria, que acontecerá no final dos tempos. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, que é o anticristo, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, assentado lá, quem lê, entenda. Aí vão entender, ele não é o Cristo, ele é um falso profeta. E aqui virá o fim dos tempos, a grande tribulação. Muito pior, irmãos, do que para o mundo em geral que vai passar pela grande tribulação, vai ser para aquele crente que acha que está salvo. E no dia do arrebatamento ele vai ficar aqui. No dia que nós todos sumirmos desta terra, estes que estavam desapercebidos, eles vão saber na hora que Jesus veio, que Jesus voltou e levou a sua igreja. Eles não vão achar que foi OVNIs, que foi extraterrestre. Não, eles vão saber, porque eles também achavam que iriam ser arrebatados. Só que eles serviam a Deus e, ao mesmo tempo, serviam ao mundo. Mas o Senhor não divide o nosso amor com ninguém.
Ou nós amamos o Senhor, ou não amamos. Então será muito triste que possamos todos estarmos preparados para que nenhum de nós fique neste mundo, nessa grande tribulação. Porque se as coisas em muitos lugares estão difíceis, só imaginem o que será nestes 3 anos e meio finais da grande tribulação. Eu coloquei aqui no meu canal do YouTube, é o meu nome, ó, Lia Leni Tossanes. Lá eu tenho as 22 lições do Apocalipse, tem também todos os profetas menores e agora o livro de Daniel que estou colocando. Quem gosta, quem ama a profecia, vai até lá. Você vai ver lições preciosas. Não que seja de mim, é que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu, desde jovem, desde adolescente, amei profecias. E estudo muito, porque é uma coisa que toca profundamente na minha vida. Queridos irmãos, que Deus abençoe a cada um de nós e que possamos estar prontinhos para o momento que o Senhor vir nos chamar, nós possamos ouvir ao som da trombeta e estarmos com Ele. Em nome de Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro. Amém.